Série Guarda Compartilhada. Inscreva-se no canal Criação Conjunta e acompanhe os próximos vídeos. Qual é o conceito da guarda compartilhada? Na apresentação anterior, definimos este tema como uma divisão, portanto, não se trata de uma situação flexível ou de organização posterior, como na situação de entendimento, chamada de criação conjunta. O pai e a mãe ficam cada um com metade das responsabilidades e do tempo de convivência com a criança. Divisão imposta pelo juiz em virtude da falta de entendimento entre os pais para a criação conjunta do menor. Nesta tabela, comparamos os dois sistemas. Na situação amigável, os pais se organizam para a criação conjunta dos filhos, diferente da guarda compartilhada, onde existe uma divisão, já que não há entendimento para os pais se organizarem. Empregando o dicionário, entendemos melhor a diferença entre as duas palavras. Organizar demonstra uma condição existente, pronta. Dividir significa uma condição de discórdia, dissensão, que conduz ao ato ou operação de dividir, a ser realizada pelo perito, a fim de auxiliar a decisão judicial sobre as divisões entre os pais. Parágrafo da lei que não teria qualquer sentido de existência caso a guarda compartilhada fosse voltada somente para situações onde os pais já se organizaram. Logo, é exatamente a falta de entendimento entre os pais que caracteriza o regime de guarda compartilhada. Na situação amigável, os pais realizam a criação dos filhos sem envolver a justiça, dedicando os valores gastos com honorários, custos da estrutura judicial para o bem-estar da criança ou adolescente. Como alternativa, podem oficializar a situação na justiça, homologando um acordo nesse sentido. As mães e pais que sofrem da síndrome de alienação parental se recusam a realizar a criação conjunta, bem como afirmam em juízo que se recusam à guarda compartilhada. Afirmação que já esclarece o entendimento deste genitor problemático sobre a importância que atribui ao próprio filho. Situação irregular, que portanto leva à imposição da guarda compartilhada em juízo, recolocando a prioridade na criança e colocando a mãe alienadora ou o pai alienador em seu devido lugar. As divisões feitas criam um muro que impedem a invasão da autoridade parental do outro genitor, podendo assim retirar o lugar do invasor alienador caso essa pessoa continue a obstaculizar os direitos do filho com o outro. Assim, na guarda compartilhada, devido à má conduta do irresponsável pela criança, inúmeros gastos terão de serem feitos somente a fim de se impor um sistema que viabilize os dois pais para o menor. Problema que possui formas adequadas de solução, assunto que abordaremos em outras apresentações. Lei, decisões, jurisprudência. E qual o conceito presente na própria lei em vigor sobre o tema? Este é o parágrafo da lei em vigor que conceitua este sistema e, mais uma vez, informa os dois elementos de responsabilidade, questão que a mesma lei ainda explica em um parágrafo específico, e o segundo elemento, de convivência, delegando a atividade de avaliação da discordância entre os pais para o perito, onde já se compreende que se trata de um sistema imposto. Caso contrário, os próprios genitores trariam seu sistema previamente determinado em acordo. Apesar disso, em 2011, a ministra Nancy Andrighi reforçou mais uma vez o conceito na íntegra do julgamento deste caso. Destacamos um dos itens presentes no julgamento referentes à prática da guarda compartilhada, onde se compreende por que se trata de uma ministra do Superior Tribunal de Justiça,
Com apenas 17 palavras, ela conceituou todo o tema, bem como definiu sua aplicação. A imposição judicial, atribuições de cada um dos pais, o período de convivência, medidas extremas, porém necessárias. Caso contrário, bastaria um dos dois genitores buscar recorrentes confusões envolvendo a criança para, através de uma fraude jurídica, excluir o outro da vida do menor. Artifício jurídico malicioso chamado pais em desentendimento, que abordaremos em outra apresentação. Portanto, a guarda compartilhada é um sistema imposto para que não se faça do texto legal letra morta. Infelizmente, a lei continua a ser desrespeitada por enorme parcela do judiciário, levando os desembargadores a reformarem as sentenças em segunda instância. Note na sentença os 3 elementos da guarda compartilhada: divisão de convivência, ao informar que a guarda não pode limitar convívio, pois afrontaria os direitos do menor. Imposição judicial, quando não há consenso, mãe e pai são obrigados ao sistema de guarda compartilhada, que tem início com a divisão de responsabilidades estabelecida entre os genitores. Trata-se de um sistema muito simples, então podemos abordá-lo de forma ainda mais simplificada. Sem usar termos técnicos em linguagem leiga, guarda compartilhada são estas 2 listas, impostas aos pais pelo juiz. Listas que inclusive já podem ser feitas online na web com uso de serviços estrangeiros, especificamente relacionados ao sistema de guarda compartilhada. Em outras apresentações ensinaremos como fazer essas 2 listas, inclusive sem o auxílio da informática, caso seja necessário. De forma complementar, vamos aplicar esse conceito com outras abordagens, procurando outros pontos de vista. Começaremos pela língua portuguesa, imposta pela Constituição Federal como língua oficial no Brasil. Estes são os significados das palavras guarda e compartilhar no dicionário online. O elemento da responsabilidade dos pais está na palavra guarda, os cuidados e a atenção necessárias. O elemento da convivência com os filhos está na palavra compartilhar, participar da vida, tomando parte dela. Portanto, o próprio nome do sistema já responde à pergunta sobre o que ele se trata. Porém, esse conceito vem de séculos atrás. Essa é a discussão mais antiga da humanidade. Não defendemos nenhuma religião, apenas é uma lembrança de que pelo menos os cristãos sempre sustentaram a ideia de que se deve o mesmo respeito ao pai e à mãe. O mesmo, igual. Conceito que podemos adaptar à situação em questão como honrar as responsabilidades e convivência com o pai e a mãe por serem os principais elementos da realidade de uma criança. De que outra forma se honraria simultaneamente ao pai e à mãe? Mas como já explicado, é apenas um conceito cristão e talvez você não seja cristão. Inscreva-se no canal Criação Conjunta, clique em gostei nos vídeos, adicione aos favoritos e encaminhe para pessoas da área. Sua interação com o canal é muito importante para apoiar esse trabalho.